Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 1º, dia de fevereiro do ano 2021. E pelo calendário judaico nós estamos no dia 17, no dia 17 não, hoje nós estamos no dia 19 do mês de Shevat, do ano 5781. E nesse mês de fevereiro que estamos iniciando, na quinta-feira, ao entardecer da quinta-feira da próxima semana, dia 11, ao entardecer do dia 11 de fevereiro, nós teremos o nosso primeiro Rosh Chodesh, e na sexta-feira, ao entardecer, nós teremos então a entrada do primeiro dia do mês de Adar, né? Então, na próxima semana estaremos aí falando sobre o mês de Adar. Então, vamos nos preparando para o findar do mês de Shevat. Temos essa semana inteira, até sexta-feira da semana que vem, 2 semanas praticamente completas do mês de Shevat. E em seguida estaremos adentrando no mês de Adar. E o mês de Adar nós temos aí a festividade de Purim, né? Nos dias de Esther e Mordecai, né? Quando Haman, um dos descendentes de Amalek, tenta colocar em plano, né? Em execução o plano de exterminar com os descendentes de Yaakov, né? Então, para o mês de fevereiro, nós temos aí, na quinta-feira, dia 25 de fevereiro, temos o jejum de Esther, e no entardecer, né, do dia 25 de fevereiro, nós teremos aí então a entrada de Purim, a festividade das sortes, né? Em que realmente a boa sorte caiu em favor do povo judeu e contra Haman, um dos descendentes de Amalek, que queria, né, colocar em execução o plano de extermínio dos judeus. Vamos ver o que acontece. Retornando, né, tivemos aí uma pausa forçada, mas retornando aí, então que nós vamos nos preparando aí para entrarmos no mês de Adar, festa de Purim, vamos nos preparando também para o Pessach. Então daqui para frente, com a graça do Eterno, teremos aí várias festividades para estarmos vivenciando, e uma das formas de podermos trazer mais luz para este mundo e trazer mais a presença da Shekhinah de Hashem, a presença de Hashem para este mundo aqui, ok? Vamos à nossa primeira gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel. Então hoje o primeiro recado do Rebbe para nós diz assim: não leve o mundo e suas trevas muito a sério. Ele não é tão real quanto aparenta. É apenas uma criação e está sendo recriado a partir do nada absoluto, a cada momento. A única coisa real que há nele é o propósito de sua existência. E o propósito de sua existência é que você venha purificar, né, o mundo e as suas trevas. Olha só a responsabilidade que nós temos aí, né? O Rebbe nos fala aí de uma forma bem concisa, né? Bem séria. Não leve o mundo e as suas trevas muito a sério. Ele não é tão real quanto aparenta. Com isso daí nós podemos também fazer um paralelo aí com essa pandemônio, né? Com esse pandemônio que estão fazendo aí. Ele não é tão sério quanto parece. Infelizmente nós temos muita política, né? Política suja, baixa, barata, podre, uma política corrompida, né? Você vê aí, né, os líderes, né, sobre o povo, fala para você ficar em casa,
mas eles gostam de viajar para Miami, gostam de ir para campos de futebol, ver o seu time jogar, né, futebol, bola, né? Eles falam para você ficar em casa, que você morra dentro da tua casa com esquizofrenia, né, com a sua tortura, o seu medo, o seu pavor, né, que você morra com a sua morte, enquanto eles vão passar férias, né, no bem bom, em praias, né, muito exóticas, com a esposa, os filhos, né? Então, para eles, né, os magnatas, os que têm din-din, não é isso? Eles fazem o quê? Enquanto eles colocam a lei contra você, enquanto eles colocam as suas forças de segurança contra você, para você ficar dentro de casa, até um certo país aí abriu, né, um centro de detenção para quem furar o isolamento, que na realidade fala de uma forma bonitinha, né, centro de detenção provisória, mas nesse país aí já é conhecido, né, pelos campos de concentração. Não muda, não tem muita diferença não, certo? Então já estão até determinando aí, né, prisões. Vimos aí há pouco tempo, né, uma senhora sozinha numa praça que, né, usaram-se de força, de segurança para que ela fosse presa. Estava sozinha na praça, não tinha ninguém perto, não estava correndo perigo e nem oferecendo perigo, não é verdade? Né? Estamos vendo em vários países, né, da Europa, pessoas idosas sendo espancadas, algemadas, arrastadas, né, para centros provisórios de detenção, enquanto que os seus magnatas estão aí no bem bom, férias, suas festas e por aí afora vai. Então este mundo não leve muito a sério as suas trevas, né? Porque ele não é tão real quanto aparenta. Não é tão real quanto aparenta, por quê? Porque ele tem o juízo sobre ele. Aqueles que praticam estas iniquidades, estas perversidades, né, para oprimir o povo, o seu juízo vem rápido, não demora muito. Né? Então, por isso, não se assuste quando determinadas lideranças começam aí a sofrer duros reveses, né? Porque a questão real é o seguinte, gente. Qualquer coisa que se faça para oprimir o povo, isso independe de religião, viu? Isso independe de religião. Mas qualquer atitude de liderança, sejam elas políticas ou religiosas, que venham oprimir o povo, existe uma lei divina aí que é incorruptível e que não tem como evitar. Essas lideranças pagam um alto preço por oprimir o povo, por subjugar o povo a um estado de humilhação e coisas semelhantes. Então, o clamor do povo é um clamor que chega à presença divina. E Deus ouve, e Ele vem sim em socorro. E essas lideranças pagam um preço muito caro pela sua perversidade contra o povo. Então, por isso, não leve o mundo e as suas trevas muito a sério. Ele não é tão real quanto aparenta. Por que fala que ele não é real tanto quanto aparenta? Porque o que é real? Primeiramente, nós temos que saber o que é real. O que é real para você? A primeira coisa que nós precisamos discernir sobre real é o seguinte: real é aquilo que permanece para sempre. Tendo esta resposta do que é real, então a pergunta agora é: o que é real para você? Se realmente você respondeu Deus, você acertou, porque Ele é o único real. É o único que permanece. É o único que pode dizer eu sou,
e permanece. O resto é tudo passageiro. Por isso que Deus é tudo, tudo é Deus. Se você quer ser real e eterno, você precisa se conectar com Deus. Você precisa se conectar com a sua palavra. Essencialmente, os 5 primeiros livros da Bíblia. Você se torna real e eterno. Porque Ele é real e eterno. Entendeu isso? Se você entendeu isso, você já andou muito bem e andou muito mais do que metade do caminho. Então, seja real, seja eterno. A segunda gota de sabedoria do nosso Rebbe diz assim: pergunte aos sábios de muitas culturas e eles lhe dirão que tudo é temporário, que tudo passará, que não há nada neste mundo a que devamos nos apegar, só transcender. Pergunte a um sábio da Torá e ele lhe dirá que isto não é verdade. As futilidades do tempo, os fracassos da vida, tudo isto passa como nuvens em dia de ventania, mas a verdade vive eternamente. Esse é o significado do último dos 13 princípios de nossa fé, a convicção de que aqueles que tiveram uma vida verdadeiramente viverão novamente, no sentido real e corpóreo. Trata-se de uma rejeição da temporalidade, de uma confirmação de que existem coisas no mundo que realmente importam, que têm significado eterno e propósito absoluto. Sempre que se pratica um ato divino, todos os envolvidos são elevados acima do tempo. Salve uma vida. Você é Noah, você é Noé, salvando o mundo inteiro. Alimente viajantes cansados. Eles são os anjos que chegam para visitar Avraham e Sara. E Avraham e Sara os recebem com você. De fato, todos aqueles em cuja vida havia verdade estão aqui conosco hoje. É só porque somos de tal modo parte deste fluxo de tempo que não podemos erguer a cabeça para ver acima dele. Só quando a falsidade do mundo for removida e tudo for elevado a um lugar de verdade, só então nos reveremos e estaremos todos juntos novamente. Esta gota de sabedoria, essa segunda gota de sabedoria, ela tem como título Sem Fim. Por isso que o nosso Rebbe, ele fala nesta gota de sabedoria que nós vimos aí, sem fim, vem somar exatamente com a primeira que nós falamos, né? Não leve o mundo e suas trevas muito a sério, né? Por quê? Porque ele é temporário, ele não é eterno. E por que que existe então as trevas e este mundo que são temporários? A própria resposta do Rebbe diz, é para que você venha purificá-lo. Por isso que nós precisamos brilhar como luz, para trazer a presença da Torá, que é a palavra da verdade, os 5 primeiros livros da Bíblia, e para trazermos a Shekhinah, a presença divina. Somando a primeira gota de sabedoria com esta segunda gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, então nós vemos aí que realmente o mundo da forma que vemos, corruptível, cheia de falsidades, né, violências e etc e tal,
E mais, essa segunda gota de sabedoria sem fim, em que nos fala que tudo é temporário e ao mesmo tempo os sábios dizem que a futilidade do tempo, os fracassos da vida, tudo isso passa como nuvens em dia de ventania. Mas tem uma coisa que permanece, e o Rebbe diz assim: mas a verdade vive eternamente. Então, de fato, o mundo como ele está, né, dessa forma corrompida, perversa, cheia de futilidades e falsidades, onde a escuridão, as trevas querem dominar o mundo e os seus agentes querem de todas as formas fazer como o faraó no passado, escravizar o povo, subjugar o povo à humilhação, a um tratamento perverso, né? Onde não há esperança nenhuma, né? Então os faraós dos dias atuais, né? No sentido figurado e espiritual, os filhos de Amaleque, que estão aí nos dias atuais, que com cinismo, de forma mentirosa, cheia de falsidade, né, querem de todas as formas fazer com que as pessoas não pensem em Deus e nem na família. Muito pelo contrário, eles querem que você realmente elimine Deus dos seus pensamentos, do seu coração, da sua vida. Ele quer que você simplesmente não valorize a família e que você trate a família, entre aspas, né, como simplesmente pessoas que pertencem ao sistema, ao Estado. E que você não tem, de forma alguma, nenhuma autoridade sobre os seus filhos, por exemplo. Eles querem que o Estado tome conta dos seus filhos e que vocês sejam apenas o que? Reprodutores, como animais no campo, né? Que tem aí uma boa linhagem e vão ser apenas reprodutores para enriquecer os seus donos. Então o sistema ele quer isso, que você seja simplesmente reprodutor, né? Daqui a pouco não vão nem precisar de homens mais para fazer a reprodução, porque já existem bancos de sêmen para tudo quanto é lado, não é verdade? Então daqui a pouco os homens tornam-se pelo sistema estéreis completamente, usam os bancos de sêmen e as mulheres vão se tornar apenas reprodutoras. É isso que o sistema quer, que você anule da sua vida Deus e família. Se eles conseguirem anular da sua vida Deus e família, o sistema ganha, né? Faraó ganha, Amaleque ganha e você perde. E você perde. Por quê? Porque tudo isso é temporal. Passa. Faraó passou. O Amaleque original passou. O rei da Babilônia também passou. Mas aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que permanecem para sempre. Am Israel Chai. O povo de Israel vive e está aí. Então, se você quer permanecer, se você quer transcender além disto aqui, desta miséria do tempo presente, você precisa estar conectado com a verdade que é eterna. E se você se conectar com a verdade que é eterna, você automaticamente ficará conectado com o dono da verdade, o único Deus e o único Criador. Por isso o nosso Rebbe diz, né, as coisas são temporais, como nuvens no dia de vento, passam rapidamente, mas a verdade vive eternamente. Então, se você realmente quer viver eternamente, só uma forma: conecte-se, venha conectar-se à verdade que é eterna. E onde está a verdade que é eterna? Nos 5 primeiros livros da Bíblia. Se você pular isto, ir para outro campo, se você pular estes 5 primeiros livros da Bíblia, dizendo, como alguns grupos por aí dizem, que isso faz parte do passado, que não tem mais validade, e você dá um pulo lá na frente e pega um novo livro dizendo que aqui está a verdade, e venha negligenciar esses 5 primeiros livros, na realidade você não está na verdade, que é eterna.
você está numa falsa verdade. Porque jamais um edifício poderá ser edificado sem base, sem alicerce. E o novo livro que jogaram aí para os povos, infelizmente, não tem as suas bases realmente nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, por isso, a verdade que permanece, a verdade que vive eternamente, só podemos encontrá-la nos 5 primeiros livros da vida, da Bíblia. E isso é para nós vida eterna. Por quê? Porque o dono dessa verdade, o autor dessa verdade, ele é eterno. Então, por isso, dentro desta questão, o Rebbe ainda nos diz, né, que o significado dos 13 princípios da fé judaica é a convicção de que aqueles que tiveram uma vida verdadeiramente viverão novamente, no sentido real e corpóreo. Né? Está falando aqui dos dias da redenção com Mashiach e o Olam Rabá, o mundo vindouro, a vida eterna. E aqueles que realmente tiveram uma vida verdadeira são aqueles que se conectaram com a verdade que vive eternamente, os 5 primeiros livros da Bíblia. Fora isso daí não tem como se conectar à verdade que vive para sempre. Também nos fala, sempre que se pratica um ato divino que você pratica significa você obedecer mandamentos que estão nos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, quando você pratica um ato divino, uma obediência a uma mitzvah, a um mandamento, então realmente todos os envolvidos são elevados acima do tempo. Então isso é transcender. Então, quando nós praticamos um ato divino, quando nós obedecemos a uma mitzvah, a um mandamento, nós estamos transcendendo. Nós estamos indo além, junto com a verdade que vive eternamente. Dessa forma, então, diz o nosso Rebbe, salve uma vida, você é Noah, salvando o mundo inteiro. Foi o que aconteceu com Noah. Ele obedeceu à ordem divina, ele e a sua família adentrou na arca e ele salvou o mundo inteiro. Porque depois do dilúvio, ele e os seus 3 filhos, eles vieram a procriar, obedecendo a mitzvah do Eterno, crescei-vos e multiplicai-vos, e o mundo voltou a ser habitado plenamente. E depois desse ato, todos se tornaram filhos de Noé, filhos de Noah. E para os não-judeus, nós temos aí as 7 leis universais. E essas 7 leis universais estão diretamente ligadas à nossa prática diária. Está ligado diretamente à verdade que vive eternamente. E se você pratica, então você está conectado com a verdade. Mas você não está apenas conectado com a verdade, você transcende. Ou seja, você vai além do universo. Por quê? Porque você se conecta com a fonte da verdade. E a fonte da verdade é o próprio Deus. Dentro disto, então, também um dos exemplos que o Rebbe diz, ele fala, alimente viajantes cansados, aqueles que batem à porta de tua casa e pedem a você alguma coisa, um copo de água, um prato de comida ou algo semelhante. Dessa forma, o nosso Rebbe diz que eles são anjos que vieram visitar Abraão e Sara. Lembram quando aqueles 3 anjos em forma de homem foram visitar Abraão e Sara? Então, é nisso que o Rebbe está nos dizendo, que esses são anjos que chegam para visitar Abraão e Sara. E quando você os recebe e não os despede de mãos vazias, então o Rebbe diz que Abraão e Sara, eles estão junto com você, recebendo essa pessoa. Também, todos aqueles em cuja vida havia verdade, estão aqui conosco hoje. Ou seja, no sentido espiritual, nós não estamos sozinhos, você não está sozinho.
Elias, o profeta, sentiu-se sozinho e por isso ele se escondeu na caverna. Mas o que foi que o Eterno disse para ele? Elias, você não está sozinho. Tem aí mais de 5.000 que não se dobraram diante da vontade de Jezabel e Acabe. Tem mais de 5.000 aí que não se dobraram diante dessas lideranças corruptas, idólatras, pagãs, sujas, perversas, podres. Você não está sozinho. Então por isso que o Rebbe diz, né, para você não levar muito a sério essa questão do mundo e a sua perversidade, as trevas, porque eles são passageiras. E a sua função é purificar esse mundo. Por isso que nós precisamos estar nos 5 primeiros livros da Bíblia. Precisamos estar conectados com a verdade e a fonte da verdade, para que nós possamos exalar palavra de vida e possamos exalar a luz divina, para que a escuridão e as trevas sejam dissipados, para que o mundo seja purificado. Essa é uma das nossas grandes missões. A nossa missão suprema é exatamente transformar esse mundo para ser o lar de Deus. Deus confiou isso a cada um de nós. Então por isso que o Rebbe fala com essa firmeza e essa palavra de sabedoria. Você não precisa levar tão a sério a questão do mundo e a sua obscuridade, as suas trevas, a sua perversidade. Eles são passageiros. O mundo do jeito que está, corrupto, perverso, cheio de falsidades, etc., esse mundo é passageiro. As trevas são passageiras. E à medida que aqueles que se tornam luzeiros de Deus, trazendo a luz da Torá, a luz da presença divina, as trevas vão perdendo a sua eficácia. A falsidade vai perdendo o seu poder influenciador. Porque uma vida que deixa de dar crédito à falsidade e às suas variações, mesmo que seja violências, perversidades e companhia limitada, uma vida que vem para a luz da Torá, vem para a luz da presença divina, do único e verdadeiro Deus, já é uma grande vitória contra esse mundo perverso e as suas trevas, as suas falsidades, etc. Então por isso que é importante nós realmente estarmos conectados com essas realidades, com essas verdades espirituais. Nós não estamos sozinhos. Desde Adão e Rava, Adão e Eva, nós temos aí aqueles justos que vieram através desses milênios todos. Então, o Rav, né, o Menachem Mendel, o nosso Rebbe, ele diz, todos aqueles cuja vida havia verdade, porque viveram conectados com a fonte da verdade, o único Deus Todo-Poderoso, estão aqui conosco hoje. É nos trazer uma visão espiritual, uma visão sublime, elevada, de que vai ter um momento em que todos nós estaremos novamente juntos. Então, desde Adão e Rava, estaremos novamente todos juntos. E a única forma para que possamos vivenciar isto, sem sombra de dúvidas, é estarmos removendo deste mundo a falsidade, a escuridão, as trevas. De que forma? Estando nos 5 primeiros livros da Bíblia, obedecendo os mandamentos de Deus. É trazer luz e dissipar toda a escuridão com suas falsidades e etc. E então vai chegar o momento em que todos nós estaremos juntos novamente. Amém? Aleluia. Hoje quero trazer para vocês aqui, né, uma novidade. Nós temos aí, né, que sempre está em conexão conosco,
Nós temos aí o casal, né, o Oswaldo e a Fátima Sato, lá no Japão. Eles são da região de Tupã, né, aqui interior de São Paulo, ali para o lado de Marília. São da cidade de Tupã e estão vivendo lá no Japão e sempre estão conectados conosco aí, né? E então nós passamos o contato deles para o nosso rabino, Rav Yaakov Gerenstad, né? E eles serão colocados num grupo que tem lá no Japão, né? O nosso Rav Yaakov Gerenstad tem um grupo lá no Japão, de Bnei Noach. Então esse casal estarão conectados aí com o grupo lá do Japão, né? E nós vamos dar uma olhadinha aí, né? O Rabad está presente no Japão? Será que está também o Rabad presente no Japão? Né? Você já ouviu falar sobre isso? O Rabad está no Japão? Então nós vamos fazer uma pesquisinha, né? Bem-vindos ao Rabad de Tóquio, Japão, né? Então, nós temos aí o Rabad no Japão. A página, aqui, ó, vai estar aí como no espelho, né? Meio contrário aí, mas o Rabad em Tóquio, ok? Então aí nós vimos aí o Rabad em Tóquio. Rabad, Tóquio, Japão, centro judaico. A primeira casa Rabad permanente na terra do sol nascente. O Rabad Tóquio, Japão, é um farol espiritual para judeus e não judeus, localizados em Omori, na linha JR Kein Tohoku, que passa pelas estações de Tóquio e Shinagawa. Apoiamos o Shabat, os feriados, com reuniões animadas e sabedoria erudita do Rabino Binyomin Ederi, que vive em Tóquio junto com a sua esposa Efrat Ederi, desde 1999. Ó, já pensou? Estamos no ano 2021, já são aí mais de 20 anos vivendo lá no Japão, ok? Né? O Rabino Binyomin Ederi, né, com a sua esposa, sua família, que sempre a graça do Eterno seja renovada aí sobre as suas vidas, né? Então, a sua longa estada no Japão levou a muitas histórias humorísticas e angustiantes sobre o que é ser um racídico rabino em Tóquio, né? As pessoas que vêm muitas vezes considera o Rabad Japão um refúgio espiritual bem no meio de Tóquio, né? Então, bem lá no centrão de Tóquio, temos lá um Rabad para judeus e não judeus. E lá, obviamente, né, tudo aquilo que se refere dentro do mundo racídico, né, judaico. Então lá tem, né, tem a cozinha kosher e etc e tal. E essa pesquisa se deu por causa do quê? Por causa da nossa paraxá dessa semana, Itrô, né? A paraxá de Jetro. Então a gente, né, nós fazendo uma pesquisa aí sobre Jetro, aí de repente apareceu lá na pesquisa lá, Jetro Japão, e aí nós fomos dar uma olhadinha mais de perto para ver isso daí, né? Então, Jetro é uma organização governamental que trabalha para promover o comércio e investimento mútuos entre o Japão e o resto do mundo. A organização chegou à conclusão de que a supervisão kosher sobre os produtos japoneses aumentaria muito as exportações e as vendas no exterior. E eles perceberam isso depois de ver o grande sucesso que Dasai Saki teve após obter a supervisão kosher do Rabino Ederi, ou seja, o Japão kosher. A Jetro voou para os Estados Unidos para ver como o kosher Japan Dasai Saki é vendido nas lojas. Eles também vieram à fábrica para ver em primeira mão como é feita a supervisão, né? E então, dessa forma aqui, né? Não vai dar para vocês verem direito, mas vamos tentar mostrar para vocês aqui.
Obviamente, né, o que está aí com o chapéu, obviamente é o Rabino, ok? Então nós temos aí o Rabino Eder, junto com o Sakurai-san, gerente-chefe da Dasai, e o Muto-san, gerente-chefe do Japão Kosher, né? Eles estavam ali em frente da fábrica de sake Dasai, em Yamaguchi, né? Onde os produtos kosher têm a inspeção exatamente de quem? Tem a inspeção do Rabino, né? Binyomin Ederi, né? Então estão ali, bem no centro de Tóquio, né? Rabad, Japão, né? Então isso daí é muito bom podermos visualizar que lá no Japão também está presente o Rabad para judeus e não judeus, ou seja, lá nós temos também os Bnei Noach, os não judeus, andando ombro a ombro com os judeus japoneses, né, na Torá de Hashem, né? Essa semana também, pela graça bendita de Hashem, passamos aí o contato, né, da Donária Carmo, lá de Lisboa, Portugal, e da Elizabeth Porto, lá da cidade do Porto, em Portugal também, para o nosso Rabino, né, que está entrando em contato com elas, e também vão colocá-las, né, em conexão com o grupo Bauru Europa, aliás, Bauru não, vão colocá-las, né, no grupo em conexão com o grupo do Zap Portugal Europa, ou seja, pela graça bendita de Hashem, o movimento Rabad se expandindo cada vez mais nos quadrantes da Terra e seguindo os nossos irmãos primogênitos, os Bnei Noach, os não-judeus, também se fazendo presente aí nos quadrantes da Terra, para o louvor e a glória do nosso Hashem, né? Então, que nós possamos aí cada vez mais estarmos fazendo o quê? Vamos dissipar a escuridão, a falsidade, a perversidade do mundo, trazendo a luz da Torá, trazendo a luz de Hashem através das nossas ações aí, ok? E que outros tantos, né, que estão aí tendo conexão conosco, que nós possamos aí em breve também, assim que eles permitirem, essas pessoas permitirem, vamos dar a conexão, né, com o nosso Rabino, para que possa entrar em contato com os mesmos e possa aí, tanto no Brasil como fora do Brasil, ter conexão aí com o nosso Rabino, Yaakov Gerenstad, que é a liderança do movimento Bnei Noach Brasil, ok? Então vamos lá, hoje nós estamos no segundo dia da semana, portanto nós estamos na segunda aliá, segunda chamada à leitura da Torá, que está no livro de Êxodo, Shemot, a nossa 17ª Parashá, Itró, e a nossa segunda aliá está no capítulo 18, a partir do versículo 13 e vai até o verso 23, né? O que nós tivemos até aqui com essa primeira aliá de ontem? Nós vimos aí sobre a questão de Itró indo visitar os israelitas no deserto. Itró, ele era Yéter, um dos conselheiros do faraó. Junto com ele havia Jó, que era outro conselheiro, e o terceiro conselheiro do faraó era Labão, ou Labão, né, o perverso Labão. E então, depois que o faraó aceitou o conselho do perverso Labão, para que jogassem as crianças israelitas no rio, para que fossem afogadas, mortas, então Yéter, ele foi para Midian, tornou-se ali um grande sacerdote idólatra, conhecedor de todos os níveis de idolatria e os seus segredos, e em seguida, depois que ele ouviu as notícias referente aos israelitas, do que aconteceu, né, a libertação do Egito, a passagem pelo mar, a rocha que deu água, o maná que foi dado, a guerra com Amaleque, né?
mas o texto sagrado diz que o maior dos fatos foi exatamente para Itró, foi realmente a saída de todo o povo israelita do Egito, porque naqueles dias a grande e poderosa nação egípcia, era impossível que um escravo fugisse do Egito. Imagine então cerca de 3 milhões de pessoas saindo do Egito, e essa saída para Itró foi a maior bênção que Deus operou na vida do povo israelita. E depois que Acabe, ele lançou aquele ataque perverso, cínico, contra o povo israelita, depois da abertura do Mar de Juncos, ele fez com que as nações que estavam com medo, com receio, e estavam respeitando o Deus e o povo de Israel, o Deus de Israel e o povo de Israel, então com seu ataque perverso, cínico, trazendo dúvidas se realmente Deus está ou não presente, se realmente o Todo-Poderoso ele vem ou não em auxílio do seu povo, então com seu cinismo e trazendo a sua perversidade duvidosa, fez com que as nações perdessem então o receio e pudessem então não somente odiar o povo de Israel, mas também viesse provocar guerra contra o povo de Israel. E é o que tem acontecido através dos milênios até os dias atuais. Quantas e quantas nações têm lançado guerras contra Israel. Então é uma consequência de um ato perverso e cínico de Acabe. Por isso que Deus falou que guerreará eternamente, no sentido assim, até que seja apagada totalmente, completamente a menção e a memória de Amaleque. Então Deus estará nessa luta constante contra Amaleque. Então nós vimos aí que Itró, ele, apesar de ser um grande sacerdote idólatra, respeitado entre as nações, muito sábio, conhecedor de todos os segredos da idolatria, então ele simplesmente faz com que ele saia da sua terra, Midian, ele se humilha no deserto e vai em busca do povo israelita. Ele sai do seu pedestal, grande sacerdote idólatra, grandemente reverenciado, respeitado, certo? E ele desce do seu trono, da sua majestade, e ele vai para o deserto, se humilha pelo deserto até encontrar o povo israelita. E dessa forma, então, ali ele escuta de Moshe, de Arão e dos anciãos tudo aquilo que Deus fez no Egito e até aquele momento ali. E quando ele escuta toda a história, então ele se maravilha realmente de todas elas, mas mais ainda ele fica muito mais maravilhado com a questão deles terem saído do Egito. Certo? Para Itró, esse foi o maior dos maiores dos milagres que Deus operou na vida do povo. Então, quando ele faz isso e logo em seguida ele se converte ao judaísmo, então os nossos sábios dizem assim: este evento em que as forças de impureza e do mal fossem entregues para o lado da santidade. Esta foi a conversão de Itró, cuja história de perícia em idolatria foi elevada à santidade quando ele se converteu. Isto possibilitou a Torá penetrar até mesmo no meio profano. Então aqui, segundo os comentários dos nossos sábios do Hassidismo, eles nos falam que a atitude de Itró, ele fez com que todas as forças da impureza e todas as forças do mal foram entregues à santidade de Deus. Porque naqueles dias, não podemos esquecer,
naqueles dias havia o Egito, a grande potência que existia. E Moisés e o povo israelita, com a conexão em Deus, venceram o faraó, seus exércitos, seus sacerdotes, seus feiticeiros, seus adivinhadores, prognosticadores, necromantes, magos e por aí afora vai. Sobrou quem? No nível de forças de impurezas e do mal dentro do campo idólatra, sobrou apenas Itró, em Midian, o maior dos sacerdotes idólatras que havia naqueles dias. E quando Itró, ele vai ao povo israelita, e em seguida ele se rende ao Deus israelita, ao Deus dos hebreus, ao Deus dos 5 primeiros livros da Bíblia. Então, nesse momento, o maior sacerdote idólatra das forças de impurezas e do mal, ele entrega todas estas fontes de impurezas e do mal à santidade divina. Por isso que o Rebbe nos diz que as impurezas do mundo, as suas falsidades, violências e etc., precisam ser purificadas por aqueles que estão na luz, por aqueles que estão na Torá, por aqueles que estão em obediência aos mandamentos. Para os judeus, 613 mandamentos e as suas ramificações. Para os não-judeus, as 7 leis universais e as suas ramificações. Esta é a forma que nós podemos transformar o mundo para ser o lar de Deus. Porque o grande sacerdote das forças das impurezas e do mal, naqueles dias, rendeu-se à santidade divina. Ou seja, perdeu a sua eficácia. Por isso que os sábios, e o Rebbe nos fala isso, que nós precisamos trazer luz para esse tempo presente, para dissipar a escuridão e as trevas com as suas ramificações. Porque chegará um dia, chegará um momento em que todas, absolutamente todas as forças das impurezas e do mal serão transformados também em luz. O dia está chegando, pois os passos de Mashiach estão aí. Olhe, leia, pesquise em fontes confiáveis sobre as questões dos últimos dias. Você só pode encontrar essa verdade que vive eternamente a começar pelos 5 primeiros livros da Bíblia, e com conhecimento com as raízes judaicas que os nossos sábios de outrora, somado com a sabedoria dos rabinos dos tempos presentes, é que podem trazer a você a verdade deste último tempo. Fora isso, você só vai encontrar meias verdades, meias mentiras. Então, por isso, venha para a verdade que vive eternamente. Ok? Vamos então para a nossa segunda liá, a nossa segunda leitura, né, da Torá. Mais alguns comentários que nós podemos aqui, antes da leitura, né, nós podemos encontrar aqui no Torat Menachem, comentários do nosso Rebbe, que nos fala que Itró, ele veio elevar a estima dos judeus, que tinha sido diminuída com o ataque de Amaleque, né? E dessa forma então ele acaba se rendendo à santidade divina, a verdade que vive eternamente, e dessa forma então ele entregou a santidade divina
as forças de impurezas e o mal, né? E também dessa forma ele elevou a estima dos judeus aos olhos das nações, corrigindo o dano causado pelo ataque de Amaleque. Uma vez que Itró veio do exterior e se converteu ao judaísmo, né, ele experimentou diferentes tipos de níveis em sua viagem espiritual. Assim, ele estava completamente atento ao retrocesso que poderia acontecer sem a orientação direta de Moshe. E uma vez que essa percepção veio através de Itró, essa porção foi adicionada à Torá em seu nome. Isso daqui se refere realmente dentro daquela questão em que Itró ele aconselha Moshe a não ficar desde o amanhecer até o anoitecer, né, diante do povo, ouvindo as suas causas e julgando elas completamente durante o dia. Então Itró ele aconselha, né, a Moshe e diz a ele, ó, o meu conselho é este, e se Deus aprovar, que você possa pôr em prática, né? Coloque lideranças, pessoas que são realmente kadosh, pessoas santas, justas, pessoas que não se corrompem, para serem líderes sobre o povo, para que eles possam julgar de forma imparcial e correta, à luz dos mandamentos de Deus, à luz dos olhos de Deus, à luz da palavra da verdade, e possam julgar corretamente as questões do povo. E que somente as coisas muito complicadas que venham ser trazidas a você, e você então, Moisés, como tem essa consciência de Deus, porque você fala com Deus face a face, e aí então Deus vai te dar as direções devidas para aquelas questões complicadas, para que possam ser resolvidas de forma realmente que seja a bênção do Todo-Poderoso estabelecida, né? Então esse conselho de Itró fez com que ele tivesse o mérito dessa paraxá trazer o seu nome. Por isso que essa paraxá tem o nome Itró, certo? Como ele veio do exterior, aqui mostra exatamente aquela questão de não-judeus. Não-judeus podem servir a Deus junto com os judeus, ombro a ombro, no mesmo serviço. No mesmo serviço do coração, no mesmo serviço de amor. E Itró mostrou essa realidade, certo? E como Itró, ele realmente veio, né, e ele teve as experiências em vários níveis na sua vida religiosa lá atrás, né? Então ele viu, ele teve a visão, a sua visão foi mais apurada, até mesmo do que de Moisés. Porque ele viu, ele percebeu que se Moisés continuasse dessa forma, ele iria sucumbir, o seu corpo não iria aguentar, e também o povo não iria suportar isso. Porque a fila era longa. Já pensou? 3 milhões de pessoas que queriam se consultar, que queriam conversar com Moshe. Imagine o tamanho dessa fila. Chegava no fim do dia, quantos que teriam sido atendidos e quantos que não foram atendidos? Então, Itró teve uma visão mais apurada do que o próprio Moshe. Se colocar em cada tribo, né, lideranças, pessoas que são realmente idôneas, incorruptíveis, pessoas que realmente têm um verdadeiro temor a Deus e não se corrompe. Então, as causas do povo serem julgadas muito mais rapidamente e de forma correta, à luz dos olhos de Deus, e realmente todos seriam abençoados igualmente, né? Então, isso é importante, que nós possamos ter, né, uma visão cada vez mais apurada da nossa ação como Benei Noach entre as nações, para que possamos agir com sabedoria, né, com inteligência, ok? Então vamos à nossa leitura com os comentários de Rashi. Segunda aliá, segunda chamada, a leitura da Torá, capítulo 18 de Êxodo,
do verso 13 ao 23, que nos diz assim: Foi no dia seguinte, 11 de Tisrei, que Moshe se sentou para julgar o povo, auxiliado por Arão, seus filhos e os 70 anciãos. Todo o povo ficou em pé respeitosamente em volta de Moshe, enquanto ele julgava os litigantes. Moshe só passou parte do dia arbitrando disputas, porém, como fez com honestidade e correção, Deus considerou como se ele tivesse labutado nessa função da manhã até a noite. O mesmo é válido para todo juiz honesto. O sogro de Moshe viu tudo que Moshe fazia ao povo, deixando que permanecesse em pé enquanto ele estava sentado, e disse: Que coisa é essa que fazes ao povo? Porque só tu estás sentado, enquanto todo o povo fica em pé à sua volta, como se fosse da manhã até a noite? Apenas na presença de um rei se exige que todos se mantenham em pé. Diante de um juiz, somente os litigantes precisam ficar em pé. Moisés respondeu a seu sogro: Não é porque eu queira comportar-me como rei, é porque o povo vem a mim para solicitar instruções de Deus. Sempre que um deles tem uma questão legal, vem a mim, e eu julgo entre o homem e seu semelhante. E dou a conhecer os decretos e ensinamentos de Deus. Recebi esses ensinamentos diretamente de Deus, e instruindo pessoalmente o povo, posso compartilhar um pouco da minha própria experiência da revelação de Deus. Mas o objetivo não é ensinar simplesmente as leis frias, e sim transmitir-lhes a divindade subjacente em suas leis. Por isso, eu mesmo os instruo, fazendo-os permanecer em pé na minha presença. O sogro de Moshe disse a ele: O que fazes não é bom. Certamente te esgotará tu mesmo, bem como Arão e os 70 anciãos, e este povo inteiro que está contigo, pois a situação é pesada demais para ti. Não poderás fazer isso sozinho. O povo não está em teu nível espiritual elevado, embora possas temporariamente elevá-los a teu nível, quando estão em tua presença. Não é capaz de mantê-los nesse nível, pois, em última análise, eles não conheceram a revelação divina que vivenciaste. Além disso, logo entrarão em sua terra, onde terão de passar grande parte do tempo ganhando sustento, o que os forçará a abandonar o modo de vida fortemente espiritual que possuem aqui no deserto. Isso lhes causará uma descida adicional no grau da consciência divina. Ademais, virá o dia em que não mais estarás presente para elevá-los a seu nível de consciência divina. Deves prepará-los para tal circunstância. Portanto, ouve-me, eu te darei conselho, e então consultarás a Deus quanto a aceitá-lo ou não. Executa meu plano só se Deus concordar contigo quando o apresentares. Eis o meu plano. Serás representante do povo diante de Deus e levará os casos que te trouxerem a Deus quando for necessário pedir-lhe orientação para julgá-los. Advertirás o povo sobre os decretos e os ensinamentos, e os informarás do caminho que devem seguir e dos atos que devem praticar em geral. De fato, deves ensinar pessoalmente a Torá ao povo, a fim de, como disseste, transmitir-lhes tua experiência de tê-la recebido diretamente de Deus. Porém, no que se refere a aplicar os ensinamentos da Torá às causas judiciais, isso será feito por indivíduos que estejam ao nível do povo e possam, portanto, estabelecer relação entre a Torá e as pessoas. Não obstante, para assegurar que esses professores e seus instrutores em todas as gerações seguintes transmitiam
transmitam teus ensinamentos fielmente. Tu os selecionarás por meio de tua visão profética. Assim discernirás dentre todo o povo o homem bem-sucedido, que não precise agradar a ninguém e possuam 7 qualidades. Sejam tementes a Deus, sejam homens que impõem respeito por causa de sua integridade, odeiem o dinheiro, isto é, sejam suficientemente desapegados de sua riqueza, para que, caso devam algo a alguém, não seja necessário levá-los à justiça para fazê-lo pagar. Qualquer indivíduo mais apegado a seu dinheiro pode ser facilmente subornado, sendo, portanto, inapto para a função de juiz. Sejam justos, perspicazes, capazes de deduzir novas leis e preceder legais, e tenham boa reputação. Aponta esses indivíduos sobre o povo como líderes de 1000, líderes de 100. Ou seja, líderes de 1000, líderes de 100, líderes de 50 e líderes de 10. Os próprios líderes também terão acesso à autoridade judicial caso necessitem. Logo, visto que há 600.000 homens adultos, aponta 600 líderes de 1000, 6.000 líderes de 100, 12.000 líderes de 50 e 60.000 líderes de 10. Eles julgarão o povo permanentemente, levarão a ti todo caso de maior importância ou complexidade, e julgarão eles mesmos todo caso menor, para aliviar tua carga, dividindo-a contigo. E se fizeres isso, e Deus assim ordenar, poderás suportar e também todo o grupo que atualmente ajuda a julgar o povo. Arão, seus filhos e os 70 anciãos, chegará a seu destino em paz. Amém? Então aqui nós encerramos a nossa segunda leitura da Torá, e amanhã às 14 horas nós estaremos aqui para a nossa terceira aliá, ok? Então essas são as lições para nós no dia de hoje. Então você já conhece o segredo. Qual é o segredo? Para podermos lutar contra a escuridão, as trevas. Qual é o segredo para que nós possamos fazer com que as forças da impureza, as forças da idolatria venham ser entregues à santidade divina? Você tem a resposta. Agora é só executar. Ok? Até amanhã, então, às 14 horas, na nossa terceira aliá. Shalom, shalom.